Olá, pessoal, muito bem-vindos, bem-vindas a essa live Amamentação e as feridas emocionais invisíveis. Eu sou a Carla, terapeuta emocional e energética e que agora, recentemente, me tornei uma mamãe e nesse processo, no período da amamentação, eu passei algumas questões que nós vamos trazer hoje na live. E a Maitê, que foi a pessoa que eu convidei para estar aqui conosco, que é uma enfermeira, consultora de amamentação, me auxiliou muito e me trouxe muita clareza nesse processo. E eu sou muito grata a ela e ao pediatra da Sofia, que graças a eles eu não desisti, de seguir com a amamentação. Então, fiquem aí conosco, acho que vai ser uma live de grande proveito para todas as pessoas, afinal todos nós somos bebês, E tem muita coisa, que eu nem imaginava que esse universo me abriu e que pretendo trazer hoje para talvez aí também trazer um pouco de clareza, na vida de vocês. Vou convidar a Maitê, então, aqui para estar conosco. Pronto. E foi muito interessante, nesse processo. A Maitê está aqui conosco agora. Aê! Oi, Maitê! Bem-vinda! Eu estava trazendo um pouco aqui já para o pessoal, falando sobre como você apareceu na minha vida, E, bom, eu vou abrir esse espaço agora, eu já me apresentei um pouquinho para você se apresentar, falar, do seu trabalho, e aí depois eu volto aqui para mim. Combinado. Meu nome é Maitê, eu morei na Chapada por muito tempo, né? E foi uma oportunidade muito incrível estar aí. E agora, nesse momento, eu tô fazendo um tour, por Minas, e aí a gente sempre fica nessa, né? Aonde a vida, o universo nos leva, a gente vai, né? Com muita vontade de fazer o bem e ajudar as pessoas. E nesse caminho de ajuda às pessoas, que sempre foi um chamado muito interno meu, foi muito fácil encontrar o universo da gestação, da parteria, né? E desses processos junto às parteiras da Chapada, entrar na enfermagem e trabalhar com a amamentação, que é muito gostoso, sabe? Então, eu sou meio suspeita. Você chegou até a fazer um livro, não é? Que você havia comentado. E você ficou grande parte do tempo aqui, não foi? Com as parteiras aqui na Chapada. Se puder trazer um pouquinho sobre isso, como foi esse processo? Isso, eu acho que, deixa eu fazer as contas aqui, deve ter mais ou menos uns 8 anos, 9 anos de percurso com o universo da gestação, parto, né? E começou com as parteiras. Mas, por exemplo, eu sou neta de parteira, né? E eu acredito que a minha avó me levava nos partos com ela quando eu era pequena, porque eu fiquei com ela até os 7 anos de idade. Porque eu sonho Uau! desde criança, sabe? Então, eu imagino que eu devo ter tirado já alguma experiência com ela, talvez, não sei. Talvez seja ancestral meu também. Acho que depende muito da crença. Uhum. Mas eu nunca imaginava que eu ia trabalhar com isso, sabe? Era muito natural estar ali por causa de muitos sonhos, assim, muitos mesmo, né? Com Uau! variadas opções. E aí, quando eu cheguei na Chapada, por causa da afinidade com as práticas integrativas e complementares e tudo mais, eu Uhum. fui para participar de um curso sobre raízes junto com o Dedé, que era o raizeiro, né, na época. E aí Uhum. a gente tá no meio do mato e eu apaixonada por as plantas, os aromas, né? Então, e aí eu fui convidada para participar desse livro, né? Pela moça lá que estava organizando o projeto. Ela falou, Maite, você dá para ver a sua paixão. Você não quer participar? Eu quero uma pessoa assim, apaixonada. E aí eu conheci as parteiras nessa história, né? Nessa jornada aí de escrever os livros sobre ela e sobre os raizeiros, sobre a cultura local, né? Uhum. E aí foi natural para mim acompanhar com elas, porque elas convidam todo mundo, né? Elas convidavam muito, né? Que no caso foi a Alvina e a Dona Domingas na época.
E aí eu fiz alguns cursos com a Dona Flor também, e foi assim que eu comecei, e aí tudo deslanchou. Uau, que incrível. Que sorte, sorte a minha, sorte de quem está aqui, de poder hoje receber um pouquinho, né, do teu conhecimento, né, que você vai dividir um pouquinho com a gente. E eu vou trazendo um pouquinho, né, do que aconteceu comigo, das coisas que eu fui percebendo, e aí a gente vai tendo essa troca, você vai abrindo também e trazendo o teu conhecimento, né? Porque assim, quando eu trabalhei muito tempo no SUS, né? E eu via muito essa campanha de amamentação, enfim. Mas eu não fazia a menor ideia, né, do que é esse universo. Hoje eu vejo assim, nunca mais vai ser a mesma coisa eu olhar para uma mulher amamentando, sabe? É realmente uma vitória, assim. E, e aí o que aconteceu comigo, assim, que eu observei, né? Então, eu tive um momento ali que deu uma queda na produção de leite. E eu vejo que muitas mulheres, tipo, com quem eu vim até conversando ultimamente, acontece isso e a mulher para de amamentar, né? Acha que o leite não está sendo suficiente. Uma coisa que eu ouvi muito, né? O leite não está sendo suficiente. E eu fiquei com isso. Se não fosse você e o pediatra da Sofia, tipo assim, segurar a onda ali comigo, calma, calma, é assim mesmo, é um processo. Eu tava achando que eu era insuficiente, né? Que meu leite era insuficiente para Sofia, porque ela queria o tempo todo. E eu lembro que você. E aí, nesse processo do dia que faltou o leite, eu entrei assim num processo muito profundo mesmo emocional. Fiquei fora da casa, né? Aí o meu companheiro Lucas ficou até com medo, assim, falou, meu Deus, eu pegava o peito e ficava apertando, apertando, apertando para sair o leite, assim, louca. E aí, o Lucas teve um insight, né? Nós terapeutas, aí ele, Carla, você já conversou com a sua mãe sobre como que foi a sua amamentação, né? Liga para sua mãe, fala com a sua mãe. E a minha mãe não tinha chegado ainda, né? Então ela era recém-nascida e a minha mãe ainda não tinha chegado. Ela ia chegar uma semana depois ainda para ficar comigo. E quando eu liguei para minha mãe perguntando da minha amamentação, ela contou que quando eu tinha 3 meses, a cirurgia o parto dela foi, né, não foi normal, né? E a cicatriz deu algum problema, enfim. E ela teve que tomar antibiótico e aí o leite acabou. Cara, quando ela contou isso pra mim, eu entrei num chororô, tipo, absurdo, assim, mas absurdo. E aí eu entrei nessa sensação de abandono. Pra mim foi isso. E na hora caiu a ficha, porque eu ficava falando pra Sofia, mamãe não vai te abandonar. Tipo, da onde? Por que que eu falava aquilo pra Sofia, sabe? E eu não tinha ainda me tocado. Aí, isso foi uma coisa, né, que veio dessa sensação de abandono. E aí, o meu seio, foi o esquerdo, né? O meu seio esquerdo, nesse processo, deu uma fissura, começou com um machucadinho. E eu sentindo muita dor, mas insistindo. Tipo, dor pra mim não é problema, né? Mas aí, nesse caso, eu fui insistindo, insistindo. E aí, até que eu mandei a foto para outra enfermeira que estava acompanhando a gente de Brasília, né? E ela falou: Nossa, isso não é mais fissura, você tá com uma úlcera. Eu falei: Meu Deus, e agora? E eu não parava de dar de mamar. Eu falei: Eu não vou parar. E até que ela me mandou, né, seu contato. E aí, nossa, foi assim, né, nossa salvação, assim. E eu fiquei com aquele buraco no peito, mas persistindo, né? Que era quando eu engravidei, foi a única coisa que eu falei, assim, de tudo. Né? Eu queria o parto normal, mas eu coloquei na minha cabeça, se não acontecer, ok. Mas a amamentação, eu falei, eu quero amamentar minha filha. Só que hoje eu vejo da onde veio isso, que foi de uma dor profunda minha, né? Dessa que eu me senti abandonada pela minha mãe quando isso aconteceu, né? E que isso deve ter gerado, sei lá, muitas coisas que eu venho ainda, né? Aprofundando, né? E aí eu queria que você trouxesse, né, com a sua experiência, enfim, sobre isso, principalmente esse ponto onde eu vejo assim que tem esse mito de que nós não somos suficientes, né? Que o bebê quer mamar. Eu lembro que você chegou e eu tava exausta, né? Lá, tipo, morta. E eu falei assim, é assim mesmo? Ela mama toda hora, às vezes 40 minutos só. E aí você falou assim, é assim, mas vai melhorar com todo aquele amor, né? E fica tranquila, porque para ela você me trouxe nas explicações que eu queria que você trouxesse, que eu acho que isso muda muito, assim.
para as mamães, né, que ainda vão amamentar. Sim, eu me lembro quanto você, assim, nossa, você foi muito guerreira, né? E a palavra guerreira hoje em dia, ela é muito agridoce, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer admitir que a gente ainda tem muito esse lugar, a gente ainda vai muito para esse lugar, ao mesmo tempo a gente fica, nossa, mas eu não queria fazer esse papel, né? Eu queria poder curtir, eu queria poder ter mais leveza, né? Ser menos guerreira. Mas acaba sendo uma realidade, né? Assim, e eu acho que é ok a gente admitir que a gente tem muitos momentos de guerreira, porque a gente realmente supera muito daquilo que a gente estava imaginando que ia viver, etc, né? Então, eu me lembro que você estava bem assim mesmo e da importância de te falar assim do quanto era importante o seio, né? O seio é muito importante para os nossos bebês porque não é só amamentar só para encher a barriga, né? Também tem uma fome emocional muito grande que o bebê sana no seio, a necessidade de se autorregular em muitos sentidos, né? Não só emocionalmente, mas fisicamente, temperatura. Então, são muitas necessidades que são sanadas de uma certa forma, né? O que o bebê busca sanar com o seio, porque é o local de segurança dele, né? É o local familiar dele. Pensa, se ele estava ali dentro do útero, quentinho, quietinho, tudo certinho, tudo regular, de repente ele sai para um lugar que é muito barulhento ou, na verdade, muito silencioso, próximo, perto do barulho, do ruído que ele tinha ali dentro, né? E aí, muito espaço, né? Então, é uma experiência totalmente nova. Dói para respirar, dói para digerir. Aonde é que eu vou encontrar esse lugar? Na fala, no tom de voz que eu já estou acostumado, né? E ele reconhece esse lugar e ele fala, é aqui, né? Por mais que ele diga, ah, ela é a minha mãe, ainda não tem esse reconhecimento do outro, né? Tudo é o eu. O bebê, ele vê a mãe como ele, né? Então, essa minha parte que vai e volta, que se conecta nesse lugar, que volta de novo, que me traz calor, que me traz aconchego, que me traz um barulho de um coração que eu já sabia como era o pulsar, traz para esse bebê essa segurança, né? E aí muitas mães desesperam nisso porque acham que o bebê está grudado demais no seio. Pensa, se esse bebê, né, precisa desse seio para tudo isso, que ele não sabe falar, ele não sabe se comunicar de outra forma que não seja chorando. Então ele vai chorar a maior parte do tempo e vai ficar querendo ficar no seio a maior parte do tempo, né? Sim. Mas é meio desesperador pra gente, né, principalmente na nossa geração, com tanta demanda que a gente quer trabalhar, a gente quer render, a gente quer fazer tantas outras coisas. E aí pensar que a gente vai ficar a maior parte do nosso dia com, eu falo, né, parece um piercing de mamilo, né, grudado na gente, né, Carla? Eu brinquei o carrapato de teta. Então, É, é desafiador porque a gente tem que desacelerar, né? sim, Mas quando a gente entende isso, eu falo, o conhecimento ele liberta a gente, né? sim. Quando a gente entende isso, fica um pouco mais fácil aceitar, até porque também não vai ser para a vida toda. Logo esse bebê ele vai começar a desenvolver, ele vai começar a entender que opa, aquela outra pessoa não sou eu, né? Eu não preciso ficar aqui no seio o tempo todo, eu posso me regular de outras formas, e aí o cérebro vai amadurecendo, e aí tudo vai se encaixando, e a gente vai se relacionando de outras formas também, e a gente vai mostrando que o colo não é só seio, ele também pode vir no colo, sentir o calor, sentir o cheiro, receber outros tipos de aconchego, outros tipos de carinho, que não necessariamente sugando o seio, né? Sim. Você trouxe um ponto que você falou que é muito, eu achei muito delicado também na maternidade, né? Que é isso de. Porque, assim, é uma morte que acontece, né? Então a Carla morreu, né? Nasceu uma mãe e daqui a pouco vai vir outra mulher que eu nem sei quem é, né? Tá se tornando ainda. E nesse processo, eu vejo que é um processo de um luto profundo que está acontecendo com uma vida aqui.
né? Que eu sou responsável, totalmente responsável. E eu vejo que a nossa sociedade, né, foi criada para isso, é para produzir, né? Tanto que assim, esses dias eu vi um vídeo e achei sensacional. Faz toda essa política de que amamenta até os 6 meses, mas a mamãe às vezes tem que voltar com 3 meses, né? Então, e aí a gente tem tudo isso de a questão do ego, eu vejo, né? O ego ali daquela mulher, né? Que eu não vou falar por mim naquele momento, tava assim. Acabou, né? Acabou a cala, né? Já era, você sumiu agora, é só esse bebê 24 horas por dia. Então, os meus sonhos, né? Enfim, eu fico de lado, né? Essa coisa de querer, e nessa hora eu vejo que é muito importante ter um companheiro que compreenda, ter uma família, né? Enfim, as pessoas ao redor que te compreendam, né? E eu larguei tudo, realmente, joguei tudo pro alto e tipo, tô aqui pra Sofia, né? Vou viver minhas dores, estava doendo e tá, ainda tem, né, uns processos. E essa foi minha escolha, mas eu vejo que é muito, que deve ser, hoje eu entendo as mães, né? Fico olhando para as mães e falo, meu Deus, tive várias conversas com a minha mãe, falei, como que você deu conta, né? Como foi isso para você? Que ela não teve a sustentação que eu tive, né? A compreensão, enfim, das pessoas em volta e a própria que você está falando, informação que eu acho que é o que faz muita diferença, né, para a mulher. E aí, por exemplo, eu escutei de mães que assim, não, à noite a mãe achou, acabou dando a fórmula para o bebê, porque, por exemplo, à noite ela queria dormir, tirava o leite e o marido que ia dar na mamadeira. Aí ela achava estranho que no outro, tipo assim, que a criança queria ficar o tempo inteiro, né? E aí ela achava que não estava sendo suficiente. Lógico que eu não falei nada, mas eu fiquei pensando, cara, olha só, como fez diferença para mim essa informação? Porque senão eu ia me achar insuficiente, né? E eu vejo que é outra dor nossa, né? A maioria de nós tem a dor de ser insuficiente. A gente vive numa sociedade que você tem que ser, né? Tudona, né? E aí, de repente, você não tá dando conta? Como assim, né? Então, são vários lugares que eu vejo assim que me realmente assim me dilacerou, sabe? Mas eu tô reconhecendo e achando tipo, um máximo, porque é um processo realmente da gente reconhecer, né? Essas dores profundas e que a criança ela vai continuar a vida inteira nos convidando, né? A criança, daqui a pouco a adolescente, convidando para esse lugar, né? De que, ok, eu não sei de tudo, realmente eu não sou boa o suficiente, né? Só que eu vejo que aí é que tá, porque assim, nesse ponto, muitas vezes, como incomoda a tendência, e socialmente a gente tem uma construção para isso, tipo assim, você tem um problema. Então, tem sempre algo para você resolver fora, né? No sentido de, tipo assim, igual, não tem o leite não tá suficiente, vamos para forma, né? Não tem isso, faz aquilo, compra, enfim, né? Que é o nosso amado capitalismo. Sim. E aí eu vejo que isso afasta a gente desse nosso lado profundo, né? Emocional, humano, e aí eu queria trazer isso, né? Que eu vejo assim que está muito conectado a amamentação a essas dores da mãe, né? Então, o que que essa mulher, hoje para mim eu olho para a amamentação como isso, o que que essa mulher está vivendo, né? No seu íntimo. Porque muitas dores, quando assim eu vejo que quando a Sofia nasceu, me abriu assim coisas que eu nem imaginava, né? Mas óbvio, hoje eu tenho né, eu tenho vários cursos, enfim, tenho entendimento, né, já tenho como lidar com as minhas emoções, e ainda assim é super desafiador. Então, imagina para as mãezinhas pelo mundo afora, que não sabe o que está acontecendo com ela, né? E só tem muita coisa incomodando ali, e a única coisa que ela vai querer é se livrar daquilo, obviamente, né? Então, enfim, queria trazer isso. E, e aí, continuando falando dessa questão das dores, né? E do quanto o bebê precisa, que realmente foi, eu vi assim, que depois desse processo, né, que eu vivi, aí o seio voltou, consegui amamentar, e nossa, aí era uma delícia, né? Quando passa as dores e fica ali, meu Deus do céu, é uma coisa.
Maravilhosa. E a Sofia chegou nos 4 meses, aí ela não queria ter feito. Ela começou a não querer, tipo, virava a cara, só queria na hora que ela queria, eu quase morro do coração. É incrível, né, essas coisas. E agora ela tá com tudo, porque, de novo, né, quando o bebê chega nesse período, ela tá nos 6 meses, tá conhecendo o mundo, e aí ela fica querendo o TT de novo para se regular, né? Toda hora, toda hora, toda hora. E, enfim, se você puder trazer um pouco assim sobre isso que você acompanha nas mulheres, né, as questões que você percebeu, emocionais, enfim, como que isso, né, no mundo da amamentação. Sim, emocionalmente e também fisiologicamente, a gente tem muitos altos e baixos na amamentação, né? Porque, na verdade, acho que na nossa vida, né, a gente acha que vai ser um linear, basta eu traçar um plano, opa, é daqui até ali, e aí muitas das vezes a gente tem um plano bem embolado na nossa cabeça. Ah, Uhum, passo fazer isso, passo dois, fazer aquilo, e assim sucessivamente até chegar. Então, quando aparecem coisas que a gente percebe que o caminho não é tão reto, na verdade ele é bem curvo e bem árduo, bem mais árduo do que a gente projetava, é muito comum a gente se sentir frustrada. E no meio dessa frustração, é muito comum a gente abandonar de verdade, assim, a nossa própria criança interior, né? Que se manifesta muito na gestação, no parto. Eu falo, quem pare é a criança, né? E eu conheci uma psicóloga que defendia muito essa ideia, e para mim, como enfermeira obstetra que acompanha parto, faz muito sentido, e eu vejo mesmo muito a criança parindo, né? Da mulher. você fala a criança, a nossa criança interior da mulher naquele momento. Sim. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a mulher, você percebe, assim, você viveu essa experiência, quão Uhum. frágil você, o quão aquele colo que você recebeu, aquele carinho que você recebeu, fez toda a diferença. Imagina se você tivesse sido suavemente violentada. A gente nem está falando de uma violência escancarada, a gente está falando de um simples. Não, eu pedi isso e ela não me atendeu. Então a gente fica muito, realmente muito fácil de machucar essa criança interior. Ela fica muito evidente naquele momento. Por isso que é muito Uhum. importante os profissionais entenderem que durante o parto, gestação, pós-parto, as mulheres elas ficam muito vulneráveis, não só por causa dessa criança interior, e a gente tem que ter realmente essa consciência para a gente entender que, ok, ela não está no estado de loucura, mas ela não está no seu estado adulto regulado, entende? Então, é por isso que ela precisa de colo, é por isso que ela precisa de paciência, é por isso que a gente não pode levar aquilo que uma gestante, uma parturiente, uma puérpera fala ao pé da letra, não pode levar para o coração, sabe? Porque, por exemplo, se foi uma mulher que foi violentada durante a sua vida, ela vai sentir muitas dores durante o parto, durante a amamentação, que se afloram nesse lugar, né? Sim. Então, como que eu, como profissional, vou virar para ela e vou puxar a orelha dela, dizer que ela está sendo muito infantil, ou que ela está fazendo pirraça, ou que ela está fazendo qualquer coisa do tipo, né? Essa coisa da criança é muito intensa, Carla. Para você ter uma noção, eu tive uma parturiente que ela entrou em trabalho de parto, ela me contava durante a gestação, que quando ela era criança, ela tinha um cobertorzinho que ela ficava arrastando pela casa, mamando o dedo e arrastando esse cobertor. Quando ela entrou em trabalho de parto, e isso é muito comum a gente ver, né? Quando ela entrou em trabalho de parto, ela pegou o primeiro cobertor que ela viu e ela botou aqui no rosto, como ela fazia quando era criança. E ela nunca tirou aquilo, enquanto o bebê não nasceu, ela não tirou aquela coberta, sabe? Uau. Então a gente tem muito isso, né? E na amamentação não é diferente. A gente revive a história dos nossos pais, por isso que é tão importante também a gente, né? Quem for assistir essa live, não só agora, mas também depois, eu imagino que a gente talvez vá deixar gravado e lá disponível, né? É muito legal quem está gestante ou quem já passou um momento difícil com o processo de amamentar ou até mesmo sua própria vivência, perguntar para suas mães: mãe, como que foi a minha amamentação, né? Isso que você fez de perguntar para sua mãe, porque muitas fichas caem nessas perguntas do porquê que a gente vive muitas emoções não explicadas, que às vezes é Uhum. uma, né?
E Sim. essa memória, ela fica muito vívida quando a gente está vivendo aquela experiência que pode gerar algum gatilho na gente, que no seu caso veio até um pouco mais cedo, né? Você nem esperou chegar lá nos 3 meses, como a sua mãe chegou, né? Você É. já foi vivendo abandono ali, como se você fosse abandonar a sua filha, porque lá no fundo você estava cessando a sua criança, que também foi abandonada. Então pensa, quando a gente está acolhendo os nossos bebês, a gente acolhe a nossa criança interior, que se sentiu Uhum. abandonada, por exemplo, e também a gente não deixa com que os nossos filhos sejam ou se sintam abandonados, porque de verdade o nosso bebê, ele entende tudo de uma forma muito mais clara do que a gente imagina, né? Eles têm muita consciência ali. Por Sim, mais que o cérebro não esteja, não, é um cérebro imaturo, tá, deixa. Se o emocional não registra, não entende tudo, né? sim. Então, isso gera muita culpa na gente. Poxa, né? Como que eu vou sentir isso? Raiva do meu filho, da minha filha. Às vezes essa raiva nem vem de mim, né? Vem de Uhum. outras anteriores que tá só se repetindo comigo. Mas é muito fácil se sentir culpada por algumas emoções e sentimentos que vêm ali naquele momento, principalmente quando a gente não sabe o que fazer com isso, né? É. Ou não tem suporte, ou não tem alguém que ouça a gente sem julgar. Porque às vezes a gente se julga, o outro se julga, e aí? Onde fica o É. lugar de ser pra mim, né? Sim. Nossa, você tocou num ponto muito importante, assim, você falou da mulher, eu me arrepiei assim, lembrando do meu parto. E eu cheguei um dia, né, exausta, porque eu vejo que assim, a gente pare e aí não dorme e fica, enfim, e aí fica num estado mesmo de sobrevivência, né? Tipo, é só isso, sobreviver. E para aquela vida continuar, né? E nesse momento teve uma noite, um dia que eu senti raiva da Sofia, né? Aquele bolinho assim, e eu fui dormir morta. E eu senti raiva, assim, eu respirei. Mas eu me permiti, mas é obviamente, como eu falo, eu tenho treinamento pra caramba, eu fiz, né? Muitas coisas para poder lidar e ainda assim, mas eu não, no outro dia, no outro dia, né, porque meu companheiro estava dormindo, eu fiz questão de falar com ele, assim, sobre isso, enfim, que eu acho que é muito importante a gente falar, mas isso é uma coisa que você trouxe. Porque, por exemplo, eu fui comentar isso com a minha mãe, né, que, enfim, tadinha, o pessoal da época dela nega total as emoções, não existe isso, né, negócio de emoção, não existe. Engole, choro, bora pra vida. E aí, quando eu comentei com ela, ela, não, minha filha não pode sentir raiva dela. Eu falei, eu senti, é isso. A minha vida tá em perigo, né? Chegando num ponto, porque é isso. Você sem dormir, você tá, aí tá, não come direito, enfim. É a minha vida que tá ali também, né? Então, acho que é uma coisa muito legal da gente ser honesto, tipo assim, isso aqui tá me demandando e entender, porque isso que é difícil, porque as emoções vêm, né? E a gente entender que ali está a nossa criança, tem as nossas partes que estão lidando com aquilo, que também não queriam aquilo, que eu acho que é uma coisa muito louca que as mães devem passar. Os pais também, né? Uma coisa que eu percebi é, é, o, o pai, ele vai viver, ele vai pro menino dele também. Isso é uma coisa, tipo assim, a gente fala muito da maternidade só da mãe, né? A mãe que fica isso, a mãe que fica aquilo. Parece que o pai nem existe, né? Ele vai estar ali, o bebê vai nascer aí que ele vai participar. E não é. O pai, eu já vi estudos científicos, né, mostrando que realmente ocorre mudança no cérebro do pai também. Quando o bebê nasce, eu vi isso acontecer, né, com meu companheiro. Então, tem muitas questões emocionais que esse homem também vai vivenciar. E que aí é onde entra muito, né? A gente tem um grande índice de separação nos primeiros 3 anos, né? Da criança. Hoje eu entendo por quê. Porque é isso. A mulher morre, a mulher some, né? O cara, a gente vai viver ali para criança, né? E o homem vai estar ali, né, querendo, que eu vejo que tem uma coisa do ser humano e que muitas mulheres estão vivendo isso também, né? Eu vejo que essa ânsia de a mulher logo voltar à vida normal, de voltar a produzir, trabalhar e não sei o quê, porque na verdade é um grito do ego, desse ego que está ferido, morrendo, né? É uma negação desse luto e vamos voltar para a vida, né? E a criança fica de lado. Porque o que eu vivi, eu vi, né, profissionais, enfim, vejo
que me deu força para continuar, né? Ainda estou nesse tipo assim, eu vivo para a Sofia, né? Hoje, o ponto central da nossa casa é a Sofia. Então, aí a gente vê as necessidades da Sofia, e aí a gente vê o papai e a gente vê a mamãe, né? Então, quando a gente coloca o papai e a mamãe na frente, né? Porque o papai e a mamãe não estão conseguindo lidar com os eguinhos, com as suas crianças feridas. Então, hoje o que eu estou percebendo, né, muito nisso, é o quanto essa falta de preparo emocional vai causar problemas ali para aquela criança, né? Porque óbvio que os pais não estão fazendo por maldade, mas é por falta de consciência mesmo e de não saber lidar com essas questões, né? Então a criança vai ficar para depois e também por isso, porque a criança o tempo todo está convidando a gente para olhar para nossa criança. Se o pai e a mãe não quer olhar, né? Quer viver, não, deixa para lá. Então, querendo ou não, a gente vai acabar, né, fazendo uma projeção com a nossa com nossos filhos, né? E causando problemas, né? Você quer trazer um pouquinho sobre isso? Sim, eu percebo muito a questão do pai, né? A gente falando do pai, eu percebo muito quando o pai ele entra nesse processo que todos vão entrar, né? De uma forma Uhum. ou aceitando e acolhendo e buscando respostas e buscando se melhorar a partir disso e amadurecimento vem naturalmente, ou negando. E é muito interessante que mesmo negando, a criança ainda está ali dentro esperneando, né? Essa criança interior. Inclusive, muitos pais, né? Por isso que a taxa de divórcio é tão alta, né? Nesse período, né? Muitos pais viram para as mulheres culpando elas também, né? Porque como ela já está se culpando mesmo, então ele meio que aproveita o bonde ali e fala, cara, então nosso relacionamento não tá dando certo, né? E aí nada colabora, né? Os hormônios dessa mulher não vai colaborar para ela ter aquele mesmo ritmo com ele que ela tinha, a atenção dela mudou, né? O foco de atenção dela já não é mais só ela e ele, como você disse, né? Muito pelo contrário, agora é a criança, né? Então, se os dois não estão maduros o suficiente para olhar para essa criança e falar, cara, vamos admitir, é ela que é a nossa prioridade, se não por um tempo, pro resto da vida, né? Se os dois não se alinham nisso, fica muito difícil manter uma relação mesmo, né? E mesmo os pais maduros, né? Porque eu acabo tendo uma relação bem intensa com muitos tipos de pais, né? Graças a Deus eu tenho uma experiência assim, né, que me permite perceber muitos casos, mesmo os pais mais maduros, aqueles que falam, cara, é isso mesmo, né? Eu tô olhando aqui para minha criança, tô acolhendo, tô entendendo que você tá mais difícil ainda, tá mais difícil para você do que tá para mim, né? Porque esse é o conhecimento, o pensamento de um pai que tá maduro, né? Que se preparou, que buscou um mínimo de conhecimento, que a gente percebe que assim, se fosse mensurar, a mulher procura, sei lá, 200% de informação durante a gestação e o pós-parto. A gente está amamentando e procurando coisas na internet, né? Os pais estão Sim. fazendo o quê? Né? Então, Uhum. assim, são bolhas diferentes, mas ainda existem alguns pais que se dedicam mais do que outros em relação ao geral, né? Então, Uhum. falando de pais, porque não tem como comparar um pai com a mãe. É dificílimo um pai, um raro, ó, ixi, eu acho que eu já acompanhei uns 500 casais. Eu nunca vi um pai que se dedicou mais do que a mãe. Entende? Então, eu já vi, por sobrevivência do bebê, uma mãe, por exemplo, que teve depressão pós-parto, muito intenso, Uhum. e a parte mais feminina do cuidado com a criança, de uma maneira mais intensa. Mas a gente percebe que não é igual, né? É. Acho que é Até porque não natural, né? é para ser igual, É. é para complementar, né? Então, esse homem que mesmo maduro, ele ainda oscila, sabe? Esses altos e baixos, ele ainda existe, né? Então, vai ter momentos que ele vai olhar para a esposa dele e vai falar: "Ai, cara, né? Queria tanto a sua atenção, mas você tá aqui com o filho, né? E aí, ô Uhum. filho?" E aí, o que é maduro, ele vai dizer: então tá, né? Paciência. O que não é, ele vai ficar um tempo ali, e às vezes ele vai fazer chantagem com ela, né? E aí a gente vê Sim. muitas coisas acontecendo
Nas redes sociais também a gente vê muita coisa, né? É, Enfim, as mulheres botam a boca no trombone, né? Porque a maioria de nós aguentamos caladas, né? E sim, quietas. sim. Eu, né, tive, enfim, o merecimento de ter um companheiro que esteve comigo em tudo, né, buscando. E ainda assim foi muito desafiador, assim, porque nós dois, a gente ainda, né, tá lá, mas na época do puerpério, eu acho que aqueles 3 meses a gente marcou, assim, tipo, quando a Sofia teve ali seus 2 meses e meio, parece que a gente foi voltando, assim, sabe? Mas antes a gente estava realmente mergulhado, assim, era dissociado da realidade. Essa é a verdade. É uma dissociação mesmo. A gente estava tão mergulhado na criança, né? Só na criança, assim, que, enfim, a gente enxerga tudo diferente, né? Em tudo. E aí eu vejo que esse processo assim, é muito importante, né? De preparação antes. E o quanto é profundo isso, que a gente fala só de amamentação e parece que é isso, né? A mulher vai pegar, vai colocar no TT, você saber ali a posição e show. E não é, né? É muito, muito profundo. Então, e esse homem também, ele acredito que ativa nele as questões dele nesse momento, né? Do menino. E eu vejo que é isso, assim, é uma das coisas que eu conversei com o meu companheiro, né? Eu falei, ó, vou precisar que você vá realmente procurar ajuda, porque eu tenho que lidar com a Sofia e hoje eu não posso mais, né, estar aqui para você. Eu não tô nem dando conta de mim, né? Então não tenho como realmente, nem que tivesse, às vezes, o tempo, eu não quero saber, de verdade, a mulher do puerpério, ela não tem que saber, gente, né, do problema, de não sei o quê. Não, é só ela, já é demais. Eu tava muito, né? E essa coisa do emocional que você trouxe é muito importante, assim, eu vejo que hoje, graças a Deus, né, nos estudos também, as pessoas estão se abrindo e vendo que a gente tem um corpo emocional que ele vem antes do físico, né? Quando a coisa chega no físico, é porque a coisa já tá preta, né? O emocional não E foi nem isso nem cuidado, né? né? Então, a gente tem esse corpo, né? Eu falo, explico para as pessoas, é uma coisa que a gente não vê, mas que tá aqui. E aí, e a criança, ela tá totalmente ligada à mãe, né? Isso eu vi acontecer real, assim, com a Sofia, né? Não tava bem, Sofia, aí começa, já não dorme bem, aí quer grudar no TT, vira um limbo, assim, meu Deus, uma loucura completa, né? As crianças sentem muito o campo, a gente acha que elas são bobas, né? Porque ela não fala, não vê a gente vê ela só ali, até que sorrindo, e, cara, elas percebem muito. E isso me trouxe muita consciência, assim, porque na verdade esses bebês eles enxergam a verdade, porque eles estão enxergando um campo que a gente desaprendeu a enxergar desde criança, né? Porque quando era criança engole o choro, deixa isso pra lá, e a gente foi aprendendo a deixar realmente isso pra lá e ficou validando só o que a gente vê, o que a gente acha, né? Que a gente vê. E aí a nossa mente contam milhões de histórias, que é tudo mentira, né? Sim. E igual eu lembro de um relato de uma amiga que me marcou muito, porque assim, quando eu pari, eu lembrei de todas as histórias que tinham me contado e fui lembrando das coisas, né? E ela falou assim que quando ela pariu, a bebê dela chorou por um mês inteiro, todo dia me chorava, 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 e o marido dela todo dia ia pro bar da esquina beber. Agora você me veja a sensação de abandono que essa mulher ficava, né? É óbvio que essa criança está sentindo isso. Então eu vejo que tem isso também, assim, que por falta desse olhar pro emocional dessa mulher, que é de fundamental, né? As pessoas falavam antes do resguardo, deixa a mulher ali, era, né, quase que imaculada, né? Mas olhando pro físico, mas não é. É cuidar dessa mulher no emocional mesmo, né? Dando esse suporte, esse amparo para que esse bebê também sinta confiança, se sinta segura, né? Eu vi que eu aumentei meu peso todas as vezes que eu não me sinto segura, eu ganho peso, né? Então eu percebi várias dinâmicas que já aconteceram outras vezes na minha vida que aconteceu de novo, né? Então isso porque eu tive suporte, imagina, né? Então queria trazer isso, assim, dessa questão emocional, que é muito importante para as mães, né? E para a gente se perguntar, que foi as perguntas que eu fiz para minha mãe. Como que foi para você? Como você se sentiu?
né? Quando me educou, quando eu cresci. Porque tudo isso a gente carrega dentro de nós, né? E muitas vezes eu vejo que a criança, ela carrega até uma culpa, né? Por isso, assim, eu já fiz processos onde eu, tipo, me sentia, sabe, responsável. Então, olha que loucura, né? Eu sou o ser ali tão pequenininho que estou precisando, né? E as pessoas achando que o bebê tá ali só sorrindo não sabe de nada, né? E eu lembro que você trouxe isso para mim também. Que você falou assim, ela vai querer cuidar de você. E o cuidar dela é estar junto com você no TT. Né? Isso, cara, eu falei, uau, é verdade, porque era só ela não tá legal. Parece que acionava, né? Ela queria ficar colada. E a única forma que ela sabia, né, era de no TT. Então, isso foi realmente também muito Né? lindo, Que assim. tá juntinho na conexão mais profunda que ela conhecia, que ela podia te oferecer, que era estar junto com você mesmo, assim, literalmente, né? Sim. Nossa, fantástico. Ah, Maitê, obrigada, né? Eu acho que você quer trazer mais alguma coisa para nós. Falamos bastante coisa, né? Para mim também, nossa, tá surreal. O objetivo dessa live era isso, que a gente fosse bem cirúrgica mesmo, né, nos pontos. E vou deixar aí pro pessoal que quiser deixar nos comentários, né, perguntas para nós. E que aí a Maitê pode responder, eu posso responder, vai ser um prazer e imensamente grata, Maitê, por esse espaço e a todos que estão aqui, que viram e que ainda vão ver essa live. Ah, Maitê, Sim, só traz pra gente, né? Então, assim, para abrir do teu trabalho, não sei se tem essa abertura, essa possibilidade de você acompanhar, às vezes, online, a mulher, enfim, né, o seu livro, enfim, se você puder trazer um pouquinho, né? Porque às vezes muitas mamães você pode ajudar como você me ajudou. hoje em dia, né, com a modernização, tudo ficou muito mais fácil da gente conseguir acompanhar mulheres em todo o Brasil, né? Às vezes eu atendo até Portugal, sabe? Então, online dá pra gente fazer muita coisa, né? Claro que presencialmente é muito melhor, né? Uhum. Porque a gente sente o calor da outra pessoa, a presença é diferente, né? É. Mas hoje em dia é tão difícil a gente confiar em alguém e às vezes a pessoa vê um vídeo ou é indicada e fala, cara, gostei tanto, mas ela tá tão longe, né? Não significa que a gente não possa trocar muito, né? É possível Sim. identificar muita coisa através de uma videochamada. Então, eu acho que a pandemia trouxe esse benefício pra gente, né? Aprender a perder esse medo dessa aparente distância, né? Sim, Porque a gente sente um ao outro pela distância também, por um vídeo também, né? com certeza. É muito possível, Já assim, tá na fazer hora da isso. gente acreditar em energia, né? Acho que já passou da hora. Ótimo, meu amor. Então, aí no caso, tem o seu contato lá na sua página, né? As pessoas podem te procurar também. Instagram, né? Ali na bio tem o link, dá para entrar em contato pelo WhatsApp. Eu sempre aí disposta a Perfeito. ajudar. Então, é isso. As mamães procurem Maitê, né? E os adultos venham comigo pra gente curar essa criança, né? Ferida aí e navegar nesses espaços com muita presença, com muito amor. Obrigada, Inclusive, viu, Maitê? eu falo muito da importância da psicologia né, nesse cuidado mental, emocional, na gestação, né? Eu sinto muita falta dos profissionais falando e preparando para o pós-parto também, né? Que talvez psicologicamente, emocionalmente é um momento mais delicado. Porque a gente percebe que tem todo um consumismo, todo um processo muito intenso em cima da gestação e do parto. Você É, percebe isso? é. Ó, todo mundo está muito preocupado em te preparar para o parto, como se o parto fosse o principal evento. Não, o parto é só o portal. E aí, o que você vai fazer depois que você passa por esse portal, né? Que na maioria das vezes é trabalhado por quem, né? O pediatra, que na maioria das vezes está despreparado para amparar a mãe, ele está bem preparado para acompanhar o bebê na maioria das vezes, a necessidade fisiológica do bebê e tal, mas e o Hum, emocional dele que está intimamente ligado à mãe, né? Então, eu acho sim. que falta um pouco dessa atenção ali ainda durante a gestação e eu acho que o trabalho que você faz, ele é essencial justamente por causa disso, porque ele está pensando Uhum. nesse
que se estende até esse momento, né? Para não falar que eu falo, gente, eu acho que todo mundo deveria ter um profissional que cuida do emocional, do psicológico, para a vida, assim, né? Mas Sim, infelizmente as pessoas esperam chegar, é muito cultural do brasileiro e eu acho que do ser humano, né? Esperar chegar naquele limite e falar, ai, não aguento mais para procurar. Então, sim, se tiver a dica que eu pudesse dar assim para fechar é não espere, né? Não espere o seio fissurar, ficar caindo pedaço para procurar ajuda com a amamentação e não espere chegar lá para entender sobre a amamentação. É possível fazer cursos de amamentação preparando para o emocional e para o físico antes e profissionais como você que acompanha todo o processo para que essas feridas quando elas aparecerem, né, emocionalmente uhum, falando, que a pessoa já tem uma mínima noção, assim, né? De pelo menos sim. eu acho que estava mais ou menos esperando isso. Então não é tão assustador quando a gente já está devidamente preparado, né? Sim, é que na verdade existe um mito, né, de que a gestante ela não pode sentir e a mulher também quando tá com o bebê. E para mim foi muito difícil. Eu vejo, eu tava com a Sofia assim no colo e querendo tipo chorar e eu não conseguia. E aí eu falava pro meu companheiro, eu preciso de um espaço, né, que é o meu trabalho, é sustentar um espaço pra gente navegar, né, e liberar essa emoção. Segurança para mim, né? Isso, né? Então, assim, e eu vejo assim, eu atendo, né? Muitas gestantes, às vezes elas ficavam, mas pode? Eu, claro que pode, né? Você pode gritar, você pode ali no momento, você vai conversar com o seu bebê dentro da barriga, né? Antes do atendimento, explica e vai chorar. E isso é lindo, porque o que que você está ensinando para o bebê? Que ele também pode, já de dentro da barriga, que é permitido essa criança sentir, né? E eu acho que é isso que a gente tem que naturalizar, e na verdade, assim, o que a gente vai aprender, nós, que é a nossa geração, né? Não teve isso desde a infância, então é esse o processo, né, que eu explico para as pessoas. A gente vai aprender a sentir, porque a gente nem sabe. Muitas vezes a única coisa que a gente sabe é chorar. Sente raiva e chora. Tá triste e chora. Né? E olha lá, que os homens não, são proibidos de chorar, né? Aí eu fico com raiva de tudo e sai descontando em todo mundo, né? E a nossa criança, ela vai sentir isso. Não tem como, né? Então é de suma importância, seja antes ou depois, e esse pai também. Pelo amor de Deus, os homens precisam urgente, né? Só tem mulher buscando evolução, inteligência emocional, seja lá como queiram chamar, e homens busquem, né? Do jeito que vocês podem, mas é de suma importância para que a gente, né, traga uma geração diferente, possa, né, ter um futuro diferente, assim. Hoje, eu sendo mãe, eu já tinha as minhas sobrinhas e eu já pensava, cara, que mundo que eu tô deixando para as minhas sobrinhas. E hoje, mãe, eu fico, meu Deus, sabe? Que mundo que eu tô deixando, né, para as próximas gerações. Então, acho que essa é uma pergunta, né, que é válida pra gente. Obrigada, meu amor. Obrigada a todo mundo. Então, grande Privilégio. beijo. Tchau.